Você conhece aquele ditado: faça do jeito que tá, na situação em que você está, com as ferramentas que você tem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal e eu não poderia escolher outro tema que não fosse coragem. Eu acho que ninguém sabe disso, mas eu tenho vontade de criar um canal no YouTube desde que eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Hoje eu tenho 20 e eu percebi a importância da coragem, tanto para pequenas atitudes quanto para grandes atitudes. E eu espero que esse vídeo te ajude a tomar aí alguma decisão que você esteja enrolando assim como eu também estava e que pode mudar a sua vida. O primeiro ponto, quando a gente fala para alguém ter coragem para tomar uma atitude, é muito fácil o falar. Só que na hora de realmente enfrentar ali sozinho, quando não tem ninguém olhando, é a parte mais difícil. E eu tô aqui para falar que eu entendo esse sentimento. Eu estive guardando esse sentimento aí por esses últimos 4 anos. E esse ano, em especial, eu percebi o acúmulo da falta de coragem que tem me deixado cada vez mais angustiada, porque eu percebi que muitos projetos que eu sonhava em tirar do papel, eu simplesmente não conseguia por falta de coragem. E existem aí dois tipos de medo, né? O psicológico e o fisiológico. O fisiológico são aqueles que estão ligados ao nosso instinto de sobrevivência. Então é claro que você vai sentir medo se você, por exemplo, se deparar com um animal de grande porte que sim, pode te atacar e pode te ferir. Agora existem muitos medos, principalmente psicológicos, que assim como Napoleão Hill já disse, 99% deles nem sequer vai chegar a existir. E sim, são apenas preocupações que a gente tem na nossa mente e que nos paralisam para tomar muitas atitudes. A gente tem aí os mais comuns: o medo de passar vergonha, o medo de não dar certo, o medo de não atingir as próprias expectativas. Só que se a gente parar para pensar, se a gente se deixa paralisar pelo medo e não age, é certeza absoluta de que a gente não vai atingir o resultado que a gente gostaria. Então o medo em si não é o de não chegar lá ou de não ter o resultado esperado, e sim o medo de se expor. O medo é de deixar à mostra, a prova de que você não foi bom o suficiente quando você tentou. E cá entre nós, provavelmente a gente não vai ser bom mesmo o suficiente quando a gente começa alguma coisa. Ninguém que é iniciante em alguma coisa já começa arrasando ou sendo a melhor coisa. Esse com certeza não vai ser o melhor vídeo daqui do canal, porque é justamente o primeiro vídeo. Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu esperei aí 4 anos pra fazer uma coisa que eu já tinha vontade de, que eu já poderia estar muito melhor hoje se eu tivesse começado antes, se eu tivesse treinado muitos anos antes. E isso faz com que a gente fique ali esperando pelas condições perfeitas que, como você bem sabe, não existem. E com certeza hoje não é o dia perfeito para eu estar começando isso, até porque minhas unhas não estão feitas do jeito que elas estão na maioria dos dias. A iluminação, como vocês podem ver, não é tão boa, mas é a única que eu tenho no momento. Eu tô usando todas as luzes que eu tenho para deixar o mais iluminado possível. E eu ainda por cima estou doente. Então assim, eu escolhi talvez o pior dia e que ao mesmo tempo talvez seja o melhor dia. Porque a frustração e o cansaço de você ver outras pessoas vivendo o seu sonho começa a ser tão grande que chega uma hora que você fala basta e começa. Em qual dia? No dia que você tiver, do jeito que você tiver, com as condições que você tiver. E esse é o melhor dia que você pode começar alguma coisa. E sobre isso que eu acabei de falar, não vai pensando que, ai, se você não for atrás dos seus sonhos, ninguém vai, porque isso é mentira. A gente tem muitas pessoas na Terra e com certeza tem muitas pessoas que têm os mesmos sonhos. Então, se você não for atrás do seu, provavelmente alguém que também tem esse sonho vai acabar tomando a iniciativa e você vai ficar sentado observando essa pessoa viver toda a vida que você gostaria de ter pra você. Pode soar um pouco pesado, um pouco forte, mas foi justamente isso que me fez começar esse primeiro vídeo. Eu tava cansada de ver que eu tinha o potencial, mas não tava sendo utilizado por falta de coragem. E não se preocupe, esse vídeo aqui não é só pra eu falar que ele por si só é um ato de coragem que eu tô tomando, mas eu trouxe aqui algumas dicas que me ajudaram a ter esse primeiro passo e de outras iniciativas que eu também já tive que ter muita coragem pra tomar a primeira vez, para poder te ajudar aí com o seu projeto, seja lá qual ele for. A primeira dica você já sabe. Você sabe que você vai ser ruim e que o resultado não vai ser maravilhoso. Só que teste. Não precisa já logo de cara expor pro mundo. Esse vídeo, por exemplo, eu nem sei se vai pro ar. Ele só tá sendo, na verdade, um grande teste para ver se eu vou ter coragem mesmo ou não. A segunda dica é visualizar o resultado final, caso dê certo. Porque eu sei, quando a gente tá precisando de coragem, a primeira coisa que o nosso cérebro faz é ter o quê? Uma daquelas 99% de preocupações que não vão nem existir. Então você começa a pensar em todos os cenários de que vai dar errado alguma coisa, ou que você vai passar vergonha, ou que não vai dar certo, ou enfim. Mas e se der certo? Qual é a mudança que você vai ter na sua vida?
quantas coisas incríveis você vai ser capaz de fazer, quantas oportunidades você não vai mais deixar na mesa e vai começar a viver exatamente aquilo que você sempre quis. Pense sobre isso, visualize o resultado final caso dê certo e não caso dê errado. Uma técnica muito boa também é a do Mel Robbins, não sei se é assim que fala o nome dele, mas é conta até 5 e vai. Literalmente, quando você se deparar com uma situação em que você precisa daquela coragem, você fica ali travado, conta até 5 e vai, antes de que você realmente paralise. Aliás, enquanto eu tava falando sobre isso aqui, eu lembrei que na semana passada eu passei por uma situação exatamente como essa, e eu usei aí essa técnica dos 5 segundos, eu nem sabia de quem que ela era, nem que ela tinha nome, mas eu tava na aula de natação, e pra quem não sabe, eu já fiz 10 anos de natação, eu aprendi a fazer muitas coisas, inclusive a dar aquela virada, que quando você tá indo de um lado da piscina, você dá uma cambalhota, e volta já direto sem ter que parar no final da piscina. E fazia muito tempo que eu não fazia essa virada, essa cambalhota, enfim. E chegou na semana passada, eu senti muita vontade de fazer ela, só que eu não tinha coragem de tentar de novo, porque eu não lembrava, fazia muitos anos que eu não fazia. E eu já fiquei pensando, né, será que eu falo pra professora que eu tô com vontade de aprender de novo como que faz? E depois de dar uma certa enrolada, que não foi aí de 5 segundos, foi aí de umas 5 idas e voltas na piscina, eu falei pra professora que eu queria reaprender. E a partir desse momento ela falou, beleza, você quer aprender já ou na próxima? Porque eu ainda tinha mais 2 idas e voltas pra terminar o exercício que ela tinha passado. E aí eu falei, vou terminar antes e aí depois você me ensina. E nisso, essas 2 idas e voltas foram tão longas e ao mesmo tempo tão rápidas, porque eu não queria que chegasse aquele momento, porque eu tava com muito medo. E aí, a hora que eu terminei a segunda volta, eu vi ela colocando a touca e eu pensei, meu Deus, eu já estou arrependida de ter falado pra ela que eu queria fazer isso. Eu falei isso pra ela, ela deu uma risada, porque ela entendeu, e mesmo assim ela não deu meia volta. Ela entrou na piscina e falou, tente. E eu fiquei completamente travada. Eu começava chegando nadando na borda da piscina, só que quando eu chegava realmente no ponto em que eu tinha que fazer a cambalhota, eu simplesmente parava e não conseguia fazer nada. Eu só parava e olhava pra cara dela. E ela falou pra eu ir tentando até que eu conseguisse fazer, mesmo que fosse alguma meia volta ou qualquer coisa, mesmo que eu virasse de lado só, mas que eu tentasse até eu chegar um pouco perto do que eu queria. E depois ali de umas 5 ou 6 tentativas, eu tomei o impulso necessário para você dar uma cambalhota dentro da piscina. E foi uma das melhores sensações que eu tive, porque saiu toda torta a cambalhota, só que depois do primeiro, eu tive muito mais facilidade para tentar o segundo, depois o terceiro e depois o quarto. E eu não cheguei ainda a completar essa virada, porque eu não fui ainda mais na natação. Mas já foi um belo exemplo de coragem que eu tive que ter ali. Eu contei até 5 e só me joguei e deu certo. Então por isso que eu falei também, pensa, e se der certo? Não fica só focando também no e se der errado. Foca no e se der certo, o quão incrível vai ser você aprender alguma coisa nova, o quão incrível vai ser você se desenvolver um pouco mais e chegar aí mais próximo do potencial que você tem para se desenvolver como pessoa, como profissional, com o seu corpo, com a sua mente, com a sua aparência, seja lá onde você quiser melhorar. Eu acho que a gente tá na terceira dica, eu perdi já a contagem, mas enfim, pense em alguma pessoa que você admira. Eu sei que é muito difícil, principalmente hoje com as redes sociais, a gente vê as pessoas que a gente admira, elas já estão meio que no topo. Você olha e fala, meu Deus, já tá muito longe da situação atual que eu estou. Mas tenha consciência de que ela precisou ter muita coragem, principalmente no começo, para quando ela ainda estava começando a subir a escada dela. E para você subir a sua escada, você vai precisar ter coragem e muito carinho com você mesmo. Eu sei que existe aí 2 tipos de pessoas que, se não tiver coragem, começa a se chamar de covarde, começa a ser super ríspido consigo mesmo. Às vezes ajuda, mas eu particularmente prefiro usar comigo a gentileza, porque eu sei que dá muito mais resultado do que eu ser muito autocrítica ou ficar me cobrando excessivamente. Então sempre que você olhar para a pessoa que você admira, mesmo que ela já esteja muito além da onde você está hoje, use a história dela como inspiração e pense, se ela consegue, eu também consigo, independente da minha situação atual. E seja gentil com você mesmo, você está sendo iniciante em alguma atividade. E assim como aquele professor que você não gosta, que brigue com você no começo, porque justamente você não sabe, você ainda está sendo iniciante, você provavelmente em muitas coisas vai estar sendo o seu próprio professor. Então seja gentil com você, entenda a sua situação, entenda o seu contexto, entenda as suas dificuldades e vá melhorando pouco a pouco. A quinta dica que eu posso dar é uma dica que eu tenho aprendido demais esse ano, principalmente, é que saiba que vai dar errado.
vai dar errado. Em muitos momentos, você querendo ou não, vai dar errado, porque faz parte do caminho. E aquela coisa de você aprende com seus erros, é verdade, mas é mentira também, porque você aprende quando você acerta. Só que antes de você acertar, você provavelmente vai errar muitas vezes. Então não se preocupe se você errou. Não se preocupe se você cometeu ali algum deslize ou não foi tão bom quanto você esperava, porque faz parte do processo. Tenha paciência com você mesmo e, caso necessário, faça aí um plano B. Não que você tenha que mudar completamente a rota, mas para você atingir algum objetivo, muitas vezes a gente vai ter que mudar o caminho para chegar lá. Eu espero aí que esse vídeo já esteja longo o suficiente. Foi um teste pra mim, pra ver o quanto eu realmente tenho coragem de ir atrás dos meus sonhos. E eu espero que de verdade esse vídeo te ajude, te inspire a tomar uma decisão que talvez você esteja procrastinando aí muito tempo por falta de coragem. Só pra avisar que no canal a gente não vai ter só bate-papos sobre desenvolvimento pessoal e alguns outros temas, mas também eu vou compartilhar um pouco da minha vida fitness, que está parada no momento. Mas isso é assunto para um próximo vídeo para eu falar sobre a minha lesão no joelho. Enfim, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se quiser me acompanhar em tempo real, me segue lá no Instagram, Nifuji, eu vou deixar aqui embaixo. Já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Me conta também qual foi a última vez que você precisou ter muita coragem para agir, que eu vou estar adorando ler e respondendo vocês aqui embaixo. Um super beijo e até mais!